gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas decepções literárias de 2020. Antes de tudo, eu quero avisar que, sim, eu fiz um rankingzinho esse ano, eu sei que vocês sempre pedem, né, pra eu dizer qual o primeiro, o segundo, essas coisas assim. E vai ser do quinto, né, que me decepcionou, caminhando até o primeiro, que foi o que mais me decepcionou no ano. E vamos a algumas regrinhas dessa lista, né? O fato de eu dizer que o livro me decepcionou não quer dizer que o livro seja ruim, tá? Mentira. O que tá em primeiro lugar eu realmente achei ruim. Mas assim, decepção pra mim são livros que eu esperava mais, ou que tem uma história interessante e o autor não explorou algum ponto, que dava pra construir mais coisas, mas eu achei a escrita dele muito interessante, ou a história muito criativa, esse tipo de coisa. Então, assim, 4 desses livros estão nesse esquema aí de esperava mais. E o que tá em primeiro lugar eu realmente achei ruim e eu vou explicar pra vocês. Mas antes de tudo, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Lembrando que aqui no box de descrição tem o link da Amazon. E você comprando qualquer produto por esse link, você apoia o meu trabalho sem estar pagando nada mais por isso. Mas antes da gente ir pras minhas decepções literárias, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua maior decepção literária de 2020. A literária, tá, gente? Porque decepção de vida de 2020, todo mundo sabe que foi o Covid e o fato de não ter a vacina ainda. Mas enfim, vamos pros livros. A minha primeira decepção do ano foi com um livro que eu mesma montei uma leitura coletiva, que no caso foi A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Então, vamos com calma. Eu gostei desse livro, tá? Só que eu vejo as pessoas falando tanto da Victoria Schwab que eu esperava mais. E aqui nós vamos ter 2 personagens que vivem cada um em lados opostos da cidade. E nesse universo aqui, os atos de violência geram monstros. E os objetivos deles não poderiam ser mais diferentes. Porque a Kate, ela quer se mostrar que é uma pessoa cruel pro pai dela, mesmo que isso não seja tão verdade assim. E o pai dela, como ele é um dos líderes dessa cidade, ele deixa esses monstros livres e as pessoas literalmente têm que pagar por proteção. E do outro lado da cidade, o August, ele também quer ser parecido com o pai, só que o pai dele é uma pessoa completamente diferente. Ele é um homem bondoso que quer proteger as pessoas. Só que o problema é que o August, ele é um desses monstros, né? Ele tem a habilidade de sugar a alma das pessoas utilizando a música. E a Kate, né, ela tá voltando pra cidade depois de um longo período fora e o August recebe a missão de vigiá-la, disfarçado de garoto comum. Não vai ser fácil ele esconder que ele é um monstro, afinal de contas parece que tá se montando uma revolução dentro dessas cidades e os dois vão ser obrigados a se unir pra poder sobreviver. E assim, gente, aparentemente por essa sinopse eu achei que a autora ia acabar desperdiçando a obra pra focar no romance. E adivinha só? Não aconteceu. Então isso aí era pra eu ter adorado o livro. Quando eu percebi que ela não ia focar no romance, eu achei que ia ser incrível, sabe? Então eu fiquei muito empolgada. Só que a questão é que eu achei que ela explorou pouco a origem dos monstros, sabe? Ela explica, né, como é que o August surge, como que o Sunai surge, mas eu queria saber mais sobre os monstros, saber mais como que tudo aquilo começou. E ela acaba focando mais na aventura ali, na ação, na situação atual, sem explorar tanto o universo. Eu queria que ela explorasse o universo. Então esse foi o ponto que me decepcionou, mas ao mesmo tempo eu gostei muito da escrita dela, tanto que eu tenho a continuação aqui, que é um Dueto Sombrio. Eu pretendo ler, até porque eu tenho esperanças que lá ela explore um pouco mais o universo. Eu também comprei Vilão, eu organizei uma leitura coletiva de Vilão em dezembro, e assim, eu ainda não trouxe eles pra vocês, eu não gravei ainda o vídeo de leitura de dezembro, mas eu adianto que eu adorei Vilão, eu quero ler as outras séries da autora, mas eu esperava um pouco mais desse livro, principalmente pela questão musical, porque a questão musical foi o que me fez comprar, porque eu gosto muito de quando tem música envolvida e eu achei que ela explorou pouco essa questão musical. Mas eu ainda gostei do livro, eu recomendo, eu ainda quero ler a continuação, eu espero que ela explore um pouco mais os monstros lá, mas eu esperava um pouco mais. Aí, gente, o 4º lugar chega, me dói o coração falar pra vocês, sabe por quê? Porque é de uma autora favorita. E eu fico muito triste quando eu me decepciono com alguma leitura de um autor ou uma autora favorita. E a leitura que me decepcionou foi 9 Desconhecidas, da Liane Moriarty. Mas, vamos lá. Eu já li outros livros da autora, que foram o Até que a Culpa nos Separe,
Pequenas Grandes Mentiras e O Segredo do Meu Marido. Eu adorei aqueles 3 livros, de verdade. Então já tô acostumada com o ritmo dela, com a escrita, até mesmo em alguns pontos com a fórmula dela. Só que esse aqui parecia ser diferente. E bem, aqui nós vamos ter 9 pessoas que elas vão se encontrar nesse spa, elas pagaram por esse retiro. Então vão estar sem internet, sem telefone, não pode beber, não pode comer guloseima nenhuma. Tem essas coisas de spa normal, né? Aí nós vamos ter a Liane Moriarty destrinchando a vida dessas 9 pessoas. Só que assim, 9 pessoas é muita gente, tá? Pra você acompanhar dentro de um livro, você acompanhar todos os dramas sobre elas e tudo mais. E esse livro, literalmente, são 50% só apresentando essas pessoas para a história poder realmente começar. Você vai conhecer os personagens, você vai conhecer os problemas da vida deles. Inclusive, 3 pontos que eu gostei muito que ela abordou. O primeiro foi o como que o dinheiro muda as pessoas. Não só a pessoa que tem o dinheiro, mas as pessoas à volta dela. E isso foi um tema que eu achei muito interessante. Eu gostei muito do casal que ela trabalhou esse tema. Também nós vamos ter em vários pontos sobre várias das personagens femininas o quanto que elas se cobram para ter um corpo perfeito, que é meio uma pressão psicológica que a sociedade põe nas mulheres, então a autora vai tratar sobre isso. E em terceiro, ela vai trabalhar o como que as pessoas julgam uma às outras. Porque essas 9 pessoas, elas vão estar lá e como você vai acompanhando a visão de cada um, você vai ter uma percepção diferente sobre cada pessoa através dos olhos de pessoas diferentes, sabe? É um enrolado ali, tipo assim, é fluido, ele vai bem, só que são muitas informações pra você. Só que dentre todo mundo ali, o mais curioso parece ser a diretora desse spa e o que ela pretende fazer com essas pessoas. Só que assim, no início do livro você vê que alguns desses personagens acabam recebendo algumas informações desse spa, como tipo assim, gente dizendo que amou a experiência, gente dizendo que odiou, sabe? E você fica curioso pra saber o que tem de diferente nesse spa. Quando chega em 50% do livro, tem uma frase ali que você fica muito curioso, mas o desenvolvimento disso depois eu não achei tão interessante. É que os livros da Liane Moriarty, eles pegam bem essa questão do drama e tudo mais. Isso aqui, eu achei que era uma premissa que dava pra virar quase um thriller, sabe? E não foi. Eu achei que ela explorou bem esses temas dentro da vida de cada um dos personagens, mas o enredo geral da história não me empolgou. Eu achei meio fraco. Eu achei a conclusão, tipo, tá, ok. Eu não gostei da história, mas eu gostei das mensagens que ele trouxe. Mas como eu falei, eu já li outros livros da Liane Moriarty. Então eu já tô com o ritmo dela, em que eu achei esse aqui o mais fraco de todos. Mas tem gente que não leu nada dessa autora, que leu esse livro primeiro e gostou muito. E ficou super encantado querendo ler os outros. Então eu acho que talvez seja mais uma questão pessoal, porque eu já conheço a fórmula. E comparando, porque é meio que inevitável você comparar com os outros livros da autora, eu acho que os outros são melhores. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Só deixo avisado aqui que se você já está acostumado com a escrita da Liane, talvez esse livro não te empolgue tanto. Mas se você não leu nada, bom, baseado nas pessoas que eu conheço que leram esse livro primeiro, talvez você goste. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui Enraizados. Eu já comentei desse livro com vocês que eu me decepcionei um pouco, porque ele é uma fantasia de livro único. Só que ele não deveria ser livro único. Ele deveria ser uma duologia ou pelo menos ter o dobro de páginas disso aqui. Aqui nós vamos ter uma vila onde a cada 10 anos um mago vem e leva uma moça. E as pessoas dali veem isso como uma oferenda para ele poder manter a floresta controlada, né? Porque a floresta em volta desse lugar parece que exerce uma magia sobre as pessoas e ela tem uma aura maligna. E assim, gente, a floresta desse livro é incrível. Eu acho que ela é a personagem mais interessante. E sim, eu digo ela como personagem porque a floresta, ela é muito viva, ela tem uma presença muito forte na história. Só que eu não consegui me apegar à personagem principal, né? A moça que é levada por esse mago. Eu achei que no início ela tem atitudes bem questionáveis que poderiam levantar a ira do mago, mas ao mesmo tempo ela parece que não tem coragem de conversar com ele, então o livro tem poucos diálogos.
Sim, eu achei que esse livro tem poucos diálogos. Tipo assim, faltava os personagens conversarem, gente. Eu fico aflita com isso. Eu sei que tem coisas que você precisa deixar pra ter história, sabe? Mas aqui eram coisas assim que eu ficava, gente, mas isso é óbvio. Por que os personagens simplesmente não conversam? Então, assim, tem alguns problemas de foco. Por exemplo, tem hora que ela descreve demais algumas coisas e por ela não ter espaço, né, por não ser uma série, por não ser uma duologia, ela não vai ter espaço pra explorar mais, aí dá a sensação que tá ali pra nada, sabe? E isso me incomodou bastante durante a leitura. Eu peguei algumas mensagens muito importantes, né, sobre a natureza, sobre a amizade, mas esses pontos ficaram muito cansativos. Eu acho que se fosse uma série, nem digo série assim grande não, se fosse uma duologia ou uma trilogia, onde ela tivesse espaço pra trabalhar isso, faria mais sentido, porque ela ia poder falar aquilo ali sem dizer que tá perdendo foco na história principal, porque ia ter espaço pra tudo. Como não tem, você fica com a sensação meio esquisita, entendeu? Mas eu acho que pelas mensagens de amizade e natureza valem super a pena, porque eu amei a amizade que a personagem principal tem com a outra moça aqui. A fantasia que tem aqui, ela é bem diferente, tá? O tipo de magia é bem diferente, e eu acho que isso pode agradar bastante gente. Aí, sabe aquelas frasezinhas que tem assim nos livros que algum autor comentou, algum comentário de alguma revista e tal, New York Times, essas coisas assim? A minha expectativa foi gerada por causa de uma frase dessa e eu me decepcionei, que foi o livro A Essência do Mal. E aqui atrás eles falam bem assim: facilmente comparável, sem medo de exagerar, com Stephen King. Gente, isso aqui me pegou de uma forma que vocês não têm ideia. Eu comprei o livro por causa dessa frase e posso falar real pra vocês? Não tá nem perto de ser como o Stephen King. Nem perto, não passa nem perto. Mas enfim, aqui nós vamos ter um cara que ele trabalha produzindo documentários. Só que em um desses documentários ele acaba sofrendo um acidente, vivendo um trauma, e ele vai passar um tempo numa região assim meio remota da Itália, que foi onde a esposa dele nasceu. E assim, gente, ele é um cara que faz documentário, então ele é daquelas pessoas que é apaixonada pela profissão e que precisa fazer alguma coisa e que não consegue ficar parado em casa sem trabalhar. Um períodozinho de férias o homem não consegue. Então, ele sabe que nessa cidade, há muitos anos atrás, ocorreu um massacre, onde 3 jovens foram encontrados, assim, mortos de uma maneira muito absurda, e ele decide simplesmente investigar isso. Por quê? Ele vai fazer documentário disso? Não vai. Mas ele quer, porque ele quer. É só isso. E tem um mistério aqui que eles tentam trabalhar como do... será que foi alguém que fez isso com esses jovens? O que aconteceu? Ou será que existe uma criatura que fez isso com eles, uma espécie de besta? E assim, essa proposta não me convenceu. Então assim, eu descartei completamente a opção sobrenatural logo de cara, sabe? Eu achei que ele não soube explorar isso, até porque, se vocês forem ler, vocês vão ver que tem algumas condições relacionadas ao personagem principal que você percebe por que ele tá tão confuso. E assim, não convence, não me convenceu nem um pouco. Em termos de escrita, o autor tem uma escrita que é fluida, tá? Mesmo eu não estando muito intrigada com o que ia acontecer, ou me preocupando com o personagem, porque, gente, olha, um homem chato. Eu não sei qual era o problema dele, ele só tinha que ficar com a bunda sentada em casa e relaxar. Mas não, ele foi fazer todas as cagadas possíveis. Então, assim, eu realmente não consegui me apegar ao personagem. Eu acho que tem umas frasezinhas, um trecho ou outro que traz uma mensagem bacana sobre a vida, né? E como a escrita dele é muito fluida, cada vez que eu pegava pra ler esse livro, eu lia ele muito rápido, mesmo que eu não tivesse tão entretida. Então, assim, achei que a escrita do cara é boa, mas que a trama foi um pouco meio que mal aproveitada. Até porque no final ele tem a chance de fazer um final assim de tipo, oh meu Deus, que final incrível. E ele perde ela porque ele faz uma coisa que te empolga e depois ele quer tipo assim, não, vou empolgar mais o leitor e estraga. Sabe quando aquela coisa de você vira e fala assim, para por aí senão vai estragar? Então, esse autor, ele não para. Aí ele estraga o livro. O final do livro aqui, olha, se fosse um final diferente, eu acho que esse livro teria ido de 3 estrelas para um 4,5, tá? Seria algo assim, entendeu? Então, foi uma decepção. Eu não acho que o livro é de todo ruim, tanto que eu marquei algumas coisas nele que eu achei bacana. A escrita do autor é muito boa, tanto que eu não sei se ele tem outro livro publicado no Brasil, mas se tiver, provavelmente vou querer ler, vou dar uma segunda chance, porque eu gostei da escrita. Mas eu achei que ele pecou no roteiro em si em alguns pontos.
E em primeiríssimo lugar, esse aqui, gente, não foi nem decepção de tipo, ai, nossa, tem isso positivo, mas eu não gostei de tal coisa. Esse livro eu realmente achei ele ruim. Me desculpe quem gosta, tá? É simplesmente a minha opinião, a experiência de leitura é diferente pra cada um, mas eu achei esse livro ruim e problemático em vários pontos. Que foi Vox. Aqui nós vamos ter uma história onde uma sociedade obriga as mulheres a usar uma espécie de bracelete que é um contador de palavras. Então elas podem falar até 100 palavras por dia. Se ela passar desse número, esse bracelete começa a dar choque nelas e tal, a torturar essas mulheres. E assim, eu não sei nem por onde começar a reclamar. Sério. O primeiro ponto é que a personagem principal é uma cientista e ela não trabalha mais porque nesse universo as mulheres não têm mais o direito de trabalhar. Ou você se casa ou você se torna uma prostituta. É isso. Só que esse é o tipo de história que eu preciso que a pessoa me dê uma boa justificativa de como tudo começou. Só que aqui, cada vez que ela tenta, parece que faz menos sentido isso ter acontecido. Parece que literalmente ficou todo mundo sentado esperando acontecer. Então acho que talvez fosse uma opção melhor ela nem ter tentado explicar isso. Deixava a critério da imaginação do leitor. E esse tipo de coisa tem que fazer sentido pro leitor, porque a gente precisa enxergar os nossos erros e impedir que isso aconteça no mundo real. A personagem principal é extremamente egoísta. E assim, eu achei que a autora poderia utilizar isso até mesmo como crítica, né, das pessoas que só têm uma ação de tentar fazer algo positivo se aquele problema começar a afetar a ela, sabe? Eu achei que ela ia explorar isso, mas não. A personagem é egoísta e ela faz tudo na hora que convém e a autora dá várias facilitadas de roteiro pra essa personagem ficar bem e, sinceramente, ela não merecia. Ela coloca várias atitudes machistas dentro da casa da própria personagem que estão ali só pra dar raiva na gente, sabe? E depois ela tem as atitudes questionáveis a respeito do filho, aí depois quer inventar um plot twist pro marido, aí ela romantizou uma coisa que eu sou extremamente contra. Eu acho que eu não posso falar o que é essa coisa, porque acho que seria um spoiler, mas quem leu vai entender o que é. Porque no final eu achei que ela facilitou muito pra personagem ter o que ela queria, ficar numa situaçãozinha bem confortável, sabe? Então, assim, são muitas conveniências de roteiro, ela quer fazer uma vibe novelona, assim, e uma novelona ruim. E eu achei que, assim, ela poderia explorar o ponto, como se fosse uma crítica, sabe? Pra gente não ficar calada e só se mexer quando alguma coisa começa a afetar a gente e a gente realmente aprender a pensar no coletivo. Mas a personagem é tão egoísta e faz tantas, assim, cagadas durante a história e no final ela ainda se dá bem que não serve como crítica. Então, assim, esse foi um livro que eu detestei, tipo, eu não sei, me desculpa se você gosta, tá? Se você conseguiu tirar algo proveitoso dessa leitura, mas, assim, eu vi muitos problemas nela, eu realmente não gostei. E então esse, assim, é um dos raros casos onde eu li um livro da autora e eu não vou querer ler mais nada dela, de verdade. Não funciona pra mim, eu não consigo enxergar algo positivo. E é uma pena, porque eu achei que foi desperdiçado. Eu acho que tinha muitas coisas ali que ela poderia abordar sobre a gente se importar com as pessoas, sabe? Independente do problema estar acontecendo com a gente dentro da nossa casa, a gente se importar com o próximo e das pessoas tentarem conhecer um pouco mais de política. Eu acho que tinha muita coisa que ela poderia trazer ali. Mas ela só jogou tudo, ela jogou todos os temas assim e não explorou nenhum deles de uma forma bem feita. Então, assim, esse livro realmente ele não é pra mim. Eu achei ele ruim, ele foi a única leitura do ano que eu considerei ruim, entendeu? E, gente, olha, se você gosta, eu sinto muito. Mas, assim, pra mim, eu não vou ler mais nada dessa autora. E, bem, gente, é isso. Essas eram as minhas decepções. E, assim, gente, mesmo sendo decepções, eu acho que o ideal é você ler e tirar as suas próprias conclusões. Afinal de contas, a leitura e opinião literária é individual de cada um, sabe? Me digam aqui nos comentários qual foi o livro que mais te decepcionou no ano passado. Vamos bater um papo. Podem deixar suas opiniões sobre esses livros que eu citei. A gente pode bater um papo saudável aqui. Tá tudo bem, sabe? As pessoas têm gostos diferentes e tá tranquilo. E bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!